dessa apresentação para os egressos, né, do PG Letras. Meu nome é Silvia Cleide Piquiá dos Santos, sou egressa do período de 2017 a 2020, quando eu cursei, né, o mestrado. Minha linha de pesquisa foi sobre os estudos de linguagem e práticas discursivas. A minha orientadora foi a professora doutora Ilza Coutrin. E a minha pesquisa, o título é Uma trajetória da produção discursiva no Estatuto da ASMA, um acontecimento discursivo na constituição da associação como lugar de resistência e subjetividade surda. Eu faço parte também do grupo de pesquisa em linguagem e discurso no Maranhão, que é coordenado pelas professoras doutoras Mônica Cruz e Ilza Contri. Né? Um minuto. A minha pesquisa, né, é sobre a associação, né? E a Associação dos Surdos do Maranhão, ela foi criada em 1979, né? É uma instituição que retrata a história dos sujeitos surdos que frequentam o lugar, né? É uma instituição que representa a luta dos surdos maranhenses pela valorização da língua de sinais e inclusão dos surdos. A pesquisa, o objetivo dela foi verificar como a asma se apresenta discursivamente no seu dispositivo legal, estatuto, tá? Verificar como lugar de resistência, destacando os principais acontecimentos, ou seja, as práticas discursivas e não discursivas, que engendram genealogicamente a sua fundação, assim como os saberes e poderes que atravessam a subjetividade dessa instituição, tornando-a lugar de resistência. Então, ao longo da pesquisa, nós fizemos toda uma análise, né, histórica dos principais acontecimentos, das práticas tanto discursivas quanto não discursivas, que atravessam e formaram os saberes e poderes dessa instituição e que estavam presentes principalmente nos enunciados do Estatuto. A pesquisa foi qualitativa, né, de aporte teórico na análise do discurso francesa, dos estudos de Michel Foucault, né, e nós analisamos algumas categorias teóricas, né, o discurso, acontecimento, dispositivo legal, práticas de subjetivação, né, e o corpus foi restrito às finalidades das 3 versões do Estatuto, né, e onde nós analisamos desde a versão de 1980, né, e a versão de 2000 e a de 2012. E analisamos todos os discursos e efeitos e saberes que estavam envolvidos, né, nesses dispositivos. Nós analisamos as regularidades e as descontinuidades discursivas também que estavam nos dispositivos legais, né? E analisamos vários, principalmente a Lei 10.436, que reconhece a Libras, que foi uma conquista da comunidade surda, né? Quais são os efeitos de verdade, né? As questões culturais, né? Quais são as outras produções políticas que aconteceram, né? E ao longo do percurso todo, analisamos leis federais, leis estaduais, né, para fundamentar o discurso da instituição. O trabalho também veio a discutir a produção,
né, discursiva, né, da genealogia da asma, né, onde nós fizemos uma escavação sobre os principais acontecimentos, né, que envolveram a constituição dos saberes dos surdos, e nós dividimos a dissertação em três partes. A primeira foi um diálogo teórico com Foucault, onde nós falamos sobre a parte da arqueologia e genealogia de Foucault, destacando a importância dos estudos do discurso, né, do lugar de Foucault, né, para as contribuições do trabalho. No segundo ponto, nós falamos sobre a Associação dos Surdos do Maranhão, as suas travessias genealógicas, né, os principais acontecimentos, tanto da instituição quanto do movimento surdo, que aconteceram ao longo da história, os vários olhares que existem sobre o surdo, né, e a própria associação. E o nosso terceiro capítulo fala sobre o Estatuto da Asma como um dispositivo jurídico do discurso surdo, né? E aí foi onde nós analisamos as finalidades. Nós escolhemos analisar apenas como corpo, apenas a finalidade, devido às outras partes do dispositivo serem mais próximas do que acontece em qualquer outra instituição. E as finalidades seria o que mais iria diferir dessa estrutura, né? Porque estava demonstrando os principais saberes, realmente qual era a importância da criação dessa instituição para os surdos, né? Nas finalidades, observamos os domínios de memórias, né? E outros discursos também que se dispersaram ao longo da história, como o sujeito surdo se objetivava no documento, e como ele construiu os seus saberes sobre a asma e sobre a asma como lugar de inclusão. Nós observamos algumas irregularidades enunciativas, né, associadas a acontecimentos que elucidavam alguns discursos do Estatuto, né, que demonstravam a sua resistência, e também mostravam condições de luta e que mobilizaram também saberes linguísticos e culturais que constituíram a subjetividade surda da própria associação, né, como uma ordem discursiva. Nós criamos essa tabela, onde nós relacionamos os principais saberes e poderes, né, encontrados nos três dispositivos, né? E aí nós elencamos alguns eixos discursivos que foram analisados e que nós observamos as regularidades e os saberes presentes em cada um deles, né? Nós observamos que continham em todos os três estatutos um eixo voltado à educação, ao trabalho, à saúde, à assistência social, ao lazer e à representação legal, né? Nesses eixos, nós observamos né, os saberes, né, relacionados à educação linguística e educacional, né, e relacionado ao poder político e cultural. Nós observamos que a parte linguística é realmente voltada à valorização do surdo, do reconhecimento da língua de sinais, mas o estatuto ainda estava sendo produzido todo na língua portuguesa. Fala sobre, no eixo trabalho, no eixo discursivo de trabalho, o saber preponderante era médico e educacional, né, sempre voltado à importância, né, da educação, da formação educacional, mas também voltado à questão do saber médico para identificar esse sujeito, né, como surdo. O poder é um poder político, né, que foi observado, e social também, né? Observamos no eixo de saúde o saber médico como o saber preponderante e como o poder disciplinar.
a parte de saúde, né, realmente a questão do passa, né, ser surdo perpassa pelo saber médico, né, e ele é disciplinar, ele é um poder disciplinar, porque dependendo da perda auditiva, ou até mesmo de como é feito esse diagnóstico, ele vai disciplinar esse sujeito para ele usar um aparelho auditivo, para ele usar a língua de sinais, ou mesmo para que ele se assemelhe à pessoa ouvinte, né? Então, há esse disciplinar nesse sentido. A questão da assistência social, né? O eixo, e aí nós temos o saber médico também, porque a partir desse saber médico, nós vamos ter a questão da assistência, se vai ser fonoaudiológica, se ele vai receber um benefício ou não, né? Então, esse saber vai fazer com que defina quem é esse sujeito surdo. Também temos a questão política, porque aí são os dispositivos legais que são criados, né, para promover essa assistência social. No eixo de lazer, nós temos o saber cultural, né, que era uma música, e o surdo ele está sempre, ele também, né, tem, por meio da língua de sinais, ele usufrui, né, de momentos culturais, né, entre os seus pares na própria associação ou fora. Eles participam de campeonatos de futebol, tem apresentações culturais na própria associação, eles têm um calendário anual de atividades para comemorar datas festivas, né, onde eles se reúnem, e tem a questão do poder social, né, que ele é muito importante, que é relacionado a como esse surdo vai estar dentro da sociedade, como é que esse lazer é apresentado para ele, né? Se tem acessibilidade, se não tem, e tudo mais. Uma representação legal, que está voltada ao saber jurídico e educacional. Em todos os estatutos, né, é falado sobre a ASMA ser uma representação legal, né, da coletividade surda, né? Então, ela, o estatuto ele dá esse poder jurídico para o surdo. E aí o que a gente observa? Que já numa prática não discursiva, que quem chegou a ser diretores, essa parte, né, que nós observamos nos envolvidos pelos surdos, que se apresentam em outros espaços, né, inclusive virtuais, é que os surdos que fazem essa representação, eles têm alguma formação educacional superior, né? Então, essa questão do educacional está relacionada a isso, né? Porque o surdo que não tem um conhecimento educacional, ele não poderia ser um representante dessa coletividade, porque ele precisa ter o domínio da língua portuguesa, o domínio da Libras, né? E às vezes ocorrem surdos que não têm esse domínio. Então, isso é um critério lá que fica claro que é a questão da formação também. Então, e também está relacionado ao poder, né, jurídico, né, que está no próprio documento, né, que relaciona e que disciplina quem são esses sujeitos, né, sujeitos que podem ser esse representante legal, né? Então, o Estatuto está disciplinando os sujeitos que podem fazer parte da diretoria da associação. As nossas considerações é que a ASMA, né, e o estatuto, os discursos, eles se inserem numa ordem discursiva de práticas discursivas e não discursivas, que são importantes para serem analisadas, e atravessam descontinuidades, né, nas três versões, e evidenciam também efeitos de verdade, saberes e poderes. Então, tem em alguns momentos algumas verdades,
né, em 2000. Então, em 2000, quando foi criado o primeiro estatuto, ainda não existia a lei da Libras. Então, existe algumas verdades lá que se diferem das verdades que estão nos outros, nas outras versões do estatuto. Inclusive com relação à própria nomenclatura dos surdos, né? Como eles se subjetivam, né? No primeiro, eles subjetivavam como surdo-mudos, e depois, nas outras versões, onde já havia a lei da Libras e a nomenclatura surdos, eles já passaram a se subjetivar como sujeitos surdos, né? A, existem essa análise não esgotou, né, toda a vontade de saber, mas impulsionou continuar discussões sobre a instituição em outros momentos, né? Então é muito importante continuar verificando as práticas discursivas e não discursivas da instituição em outros espaços. E essa é uma proposta que eu pretendo fazer, que já estou, né, pesquisando, e apresentando em outros momentos, né? Então, essa aqui eu vou finalizando a apresentação do trabalho, mas quero também dizer que fazer o mestrado foi muito importante para a minha formação acadêmica, né, e profissional, que agregou, além do conhecimento, né, oportunidades de trabalho, né? Atualmente eu trabalho como professora de Libras na Universidade Estadual do Maranhão, né? E como professora formadora no curso de Letras Libras da UFMA, né? Tenho realizado várias pesquisas, também voltadas à comunidade surda, atuo também na escola bilíngue, né, de surdos do Maranhão, Libras, língua portuguesa, escrita, e tenho também feito orientações voltadas à inclusão de pessoas surdas em várias áreas do conhecimento, enquanto professora da UEMA também, já orientei trabalhos para a inclusão de surdos no mercado de trabalho, no curso de administração, já também no curso de matemática, no CFO, e atualmente trabalho nessa perspectiva da inclusão nas turmas do CFO Bombeiro e Polícia na UEMA. Então, o mestrado ele tem agregado muito. E estou esperançosa que o doutorado na UFMA ocorra o mais breve possível, para que eu também possa vir a participar, né, e fazer parte, né, desse grupo de pesquisa, né, na universidade, né? Iniciar uma pesquisa de doutorado. Ok? Muito obrigada, né? E foi um prazer participar.